trazendo também informações do Vasco da Gama, que busca, então, Fernando Diniz, mais uma vez, né, Beto? Ontem você começou a atualizar essa história, esse interesse, e que ela segue também nesta terça-feira. É isso, Mari. As negociações começaram para valer. A gente trazia que ele era o favorito, de fato agora o Vasco já conversa com os representantes do técnico Fernando Diniz. O Pedrinho nunca escondeu aí essa admiração pelo trabalho do treinador, e essa seria a segunda passagem de Fernando Diniz no comando do Vasco. Lá em 2021 ele acertou com o clube, o time ainda disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 12 jogos. Naquele ano o Vasco não conseguiu o acesso, mas depois até o Fernando Diniz deu uma entrevista falando do trabalho, que infelizmente não tinha conseguido esse acesso depois que ele foi demitido, mas que se encantou até com a torcida vascaína. Isso pode ser um ponto positivo para esse retorno também, mas vale a gente trazer aqui a limitação financeira que o Vasco da Gama vive. Então o Diniz teria que aceitar diminuir bastante o salário dele, né? Isso porque a comissão técnica de Fernando Diniz, quando estava no Fluminense, cerca de 1 milhão, então, que eles recebiam, e esse é o dobro do que o Carille, demitido depois dessa partida contra o Cruzeiro, recebia no Vasco da Gama. Então, as conversas seguem rolando, vamos ver se a resposta vem rapidamente, né? Claro, o torcedor aguardando logo esse desfecho, porque o Vasco tem muitas competições aí para disputar pela frente. Amanhã mesmo, na quinta-feira, já disputa essa Copa do Brasil, terceira fase da competição. Então, o torcedor quer logo que o treinador assuma essa equipe. Por enquanto, então, Felipe Maestro no comando da equipe. Mari. Vamos para os números, então, do Fernando Diniz. Fica com a gente aqui, tá, Beta? Vamos lá. Nos últimos trabalhos, Pode fazendo deixar. esse recorte ali também do Vasco, com 12 jogos, com 41% de aproveitamento. Aí no Flu, onde ele foi super feliz, né? De 22 a 24, com muitos jogos, 150, conquistando o título da Libertadores e 58% de aproveitamento. Na seleção foi aquele caos, que a gente até falou que foi até injusto com ele, né? Nesse período, dobrando, tinha 2 empregos, o Fernando Diniz. E aí no Cruzeiro também, que as coisas não aconteceram quando ele assume depois ali, da saída do Seabra, enfim, com 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. De uma seleção para outra, hein, Breyer? Fernando Diniz saindo de seleção brasileira, agora com a missão, quer dizer, negociando com o Vasco. Vamos pensar das duas óticas. Faz sentido o Vasco ir atrás do Fernando Diniz? Vou dizer uma coisa, Mari, que pode parecer contraditória, mas você vai me entender. O Fernando Diniz é a grande chance do Pedrinho de corrigir os rumos do departamento de futebol do Vasco, mas, ao mesmo tempo, pode ser a pá de cal na esperança do torcedor vascaíno, em relação ao Pedrinho. Por quê? O Pedrinho, com os primeiros técnicos, ele tinha uma desculpa que é: eu não escolhi esses caras. Então, o Álvaro Pacheco era da 777, durou pouco, ele demitiu. O Rafael Paiva é um técnico interino que foi ficando, deu certo, empurrou com a barriga, mas a gestão do Pedrinho nunca confiou plenamente nele, tanto é que demite, contrata o Felipe para encerrar o Campeonato Brasileiro e chega o nome do Carille. O Carille não era o nome dos sonhos, mas foi o que o Vasco encontrou ali disponível no mercado, depois de outras tentativas, mas em tese não casava bem com as ideias de futebol que o Pedrinho tem. E aí deixou a desejar, não entregou, também caiu. O Fernando Diniz entrega o que o Pedrinho almeja de futebol. Futebol com posse de bola, um técnico que seja ambicioso em jogar de forma ofensiva. Porém, se o Pedrinho não entregar as condições ideais para o Fernando Diniz e não bancá-lo, aí o torcedor do Vasco não vai acreditar em mais nada, porque encerrou. Pô, o cara tem o técnico com o perfil ideal, não necessariamente com um elenco ideal para a forma de jogo dele, porque, por exemplo... Mas na cabeça do Pedrinho mas o Vasco não tem zagueiros com qualidade técnica para sair jogando como gosta do Fernando Diniz. Mas na cabeça do Pedrinho, o Fernando Diniz é um cara que transforma jogador nota 6 em nota 8. Só que no Cruzeiro, o Fernando Diniz transformou jogador nota 8 em nota 6,5. Tudo bem, foi um trabalho que não rendeu, um trabalho que a gente sabe o contexto do Cruzeiro, investiu muito, mas não necessariamente com muita ciência. Só que, para dar certo no Vasco, o Fernando Diniz vai precisar de muito respaldo da diretoria. E até aqui, o Pedrinho não ofereceu esse respaldo para os técnicos dele. Pelo contrário, quando a coisa começou a oscilar, a dar ruim, o Pedrinho não hesitou em soltar a mão de treinador. E se isso acontecer com o Diniz,
é receita pronta para o fracasso, porque na primeira passagem dele, na Série B, ele pegou um contexto muito difícil, até deu uma resposta, o time chegou a vencer 4 dos primeiros 7 jogos, mas depois sucumbiu pela primeira vez na história. O Vasco teve de disputar a segunda divisão pela segunda vez consecutiva, mas não foi por culpa do Diniz. Ali era uma bagunça da gestão do Salgado, o elenco era ruim. Agora, o Pedrinho tem a obrigação de arrumar a casa para que o Fernando Diniz possa dar certo. Isso passa por reforçar o elenco, obrigatoriamente, e o principal, o ambiente interno. O Pedrinho vai precisar ser muito mais protagonista na relação com o torcedor, falar a real, para dar esse estofo para o Diniz fazer o trabalho dele. Antes de eu repetir a pergunta para o Jair, eu só quero fazer uma pergunta para a Beta. Beta, aí no Rio, claro que você não tem como fazer um IBGE da Roberta, mas assim, do que você sente dos torcedores, existe também já uma cobrança, porque antes o Pedrinho era, caramba, o Pedrinho tá lutando, tá batalhando contra todo mundo, né, tá fazendo o que pode. Agora o torcedor também já começa a questionar as questões da diretoria? Sim, Mari, tem algum tempo aí o Pedrinho acaba sendo questionado. Esse seria, então, o 4º técnico na gestão do Pedrinho. Então, claro, acaba sobrando, sim, para a diretoria, até por conta dessas trocas e porque o futebol não vem rendendo dentro de campo. Então, como o Breiler trouxe aí, essa seria uma boa tentativa de corrigir essa rota. Os torcedores também reclamam bastante, mas espera aí, o Diniz tem um estilo bem diferente do Carille, por que então não tomou essa decisão de trazer um outro treinador lá atrás? De fato, também, até para a gente aproveitar, Mari, falar em relação ao torcedor, se gosta ou não do trabalho do Diniz, tem toda essa preocupação também, porque o Diniz gosta daquela posse de bola por mais tempo, saída ali desde a defesa, aí o torcedor fica preocupado, mas com esses zagueiros, como é que vai ser então essa saída desde a defesa? Então, tem toda essa questão, e isso assusta o torcedor vascaíno, mas outros falam, mas tem a questão ali da aproximação, isso pode dar certo, é melhor assim do que sair dando chutão para frente. Então, dividindo opiniões, o Diniz, e o Breiler falou aí sobre o respaldo que ele precisa ter. Com certeza, dessa vez o Diniz vai ter bastante respaldo em relação à diretoria, mais segurança até para trabalhar, porque é um técnico, de fato, que agrada muito ao Pedrinho, então isso pode funcionar bem. E o Diniz também, quando ele chega nos clubes, não é aquele treinador que sai pedindo muitos reforços. Claro que ele vai querer algumas peças que são importantes até para a construção, reconstrução desse trabalho, mas o Diniz não é esse treinador que quer muitos reforços, isso pode ajudar, mas a gente lembra sempre dessa questão financeira que o Vasco vive, então precisa alinhar muito bem tudo isso para o Diniz acertar com o Vasco, mas esse caminho pode ser positivo, como a gente já vem falando, porque ele tem essa vontade de retornar ao Vasco por conta dessa primeira passagem que as coisas não deram tão certo, Mari. E a pergunta que não quer calar, você aprova Fernando Diniz no comando técnico do Vasco da Gama? Eu quero saber a sua opinião, coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. A verdade é que Fernando Diniz está livre no mercado, o presidente do Vasco gosta muito do técnico e vê nele uma possibilidade de uma mudança completa, uma mudança radical do esquema de jogo da equipe do Vasco. Uma equipe que realmente combinaria com o que o presidente tem de ideia. E aí, quais seriam essas ideias? Um time com mais posse, um time mais dominante na partida, uma equipe que visa o gol a todo momento, buscando sempre o ataque. E a gente via muito isso com o técnico Fábio Carille, que não, na verdade, que não tinha, né? Com o técnico Fábio Carille, né? O presidente sempre deixou bem claro. O Carille mesmo falou que o time do Vasco ia ter mais posse, só que a posse de bola do Vasco é aquela posse. Léo Jardim para Lucas Freitas para o João Vitor para o Léo Jardim, bicão para frente. Então, é basicamente isso que tinha com o técnico Fábio Carille. E agora, com o Fernando Diniz, se realmente fechar, a ideia é que ele possa ter ali um domínio da partida e sempre buscando atacar, sempre buscando ir para cima do adversário, buscando gol a todo instante, né? A gente via isso, por exemplo, na equipe do Fluminense, uma equipe que fazia bastante gols, né? A gente conseguiu ver, por exemplo, no Beira-Rio, lembra aquela Libertadores que o Fluminense foi campeão? Era assim,
Fluminense fora de casa, em casa, sempre atacava, sempre buscava ser assertivo na frente. E aí o Vasco pretende mais ou menos esse perfil. E como a gente falou, o Fernando Diniz se encaixa muito com a ideia de jogo que o presidente do Vasco planeja para o seu elenco na temporada de 2025. Então o Diniz é uma boa, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Lembrando que ele quer muito voltar para o Vasco para que possa refazer o que ele não conseguiu ter muito êxito na temporada que o Vasco estava na segunda divisão. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!